Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, nossos irmãos, nossos ouvintes, nesta manhã maravilhosa, nessa sexta-feira que o Senhor nos concede mais uma oportunidade de falar da sua palavra. Estamos aqui, no direcionamento do Senhor Jesus Cristo, tem nos direcionado pelas madrugadas, para que nós viéssemos falar mais um pouco da sua palavra, tocar a trombeta em Sião. Joel 2, livro de Joel, capítulo 2, diz: tocai a trombeta em Sião. E é isso que a igreja está fazendo hoje na face da terra. Os servos do Senhor estão fazendo hoje na face da terra. E Deus tem levantado seus filhos para fazer a sua obra, não por méritos, não por famas. Aliás, é o povo mais inteligente, mais alegre da face da terra, é o povo de Deus. E Deus tem levantado, mesmo sofridos, perseguidos, mas o Senhor tem levantado para fazer a sua obra. Lemos aqui em Isaías, no livro de Isaías, livro da consolação, no capítulo 55 e no versículo 6, diz aqui Isaías, no capítulo 55 e no versículo 6, falando sobre esse livro da consolação, esse convite feito ao povo de Israel, para que viesse voltar ao Senhor Jesus, viesse voltar a Deus, ao Deus de Israel. Vemos aqui no capítulo 6, lembrando que nos nossos dias, nós, a igreja do Senhor, somos o povo de Israel. Hoje a igreja do Senhor, ela é o povo escolhido, o povo de Deus. Povo que foi remido pelo sangue de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Isaías, no capítulo 5, no capítulo 55 e no versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Também ligando aqui em Salmos 1, que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, meus ouvintes, sobre o tempo que nós estamos vivendo hoje, sobre um convite, aqui através do profeta Isaías, a Israel, naquela época. A situação que eles estavam vivendo, foram convidados a voltar ao Senhor. Vemos que o povo de Israel, eles viveram em momentos de apostasia, viveram em momentos que eles tinham deixado ao Senhor, deixado os princípios que haviam aprendido, deixado aquilo que o Senhor o havia instruído. E nós vemos que cada época, o povo de Israel, Deus levantava profetas para o incentivar, para convidar a voltar ao Senhor,
para convidar a voltar às suas raízes, a convidar a voltar para o Senhor nosso Deus. E nós vemos aqui o profeta Isaías, profeta da consolação, livro da consolação, ele convidando o povo a buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Nós estamos vivendo em dias, meus irmãos, meus ouvintes, dias que nunca teve tanta necessidade de se voltar ao Senhor, voltar a Ele, buscar a Ele, enquanto se pode achar. Sabemos que estamos vivendo em dias, últimos dias da igreja na face da terra. Dias onde a iniquidade tem aumentado. Dia onde o amor tem esfriado. Dia onde vemos que o pecado tem se proliferado de uma forma grande, muito grande. E nós vemos que nunca teve maior necessidade do que buscar ao Senhor. Voltar aos princípios que fomos instruídos. Voltar àquilo que nós fomos chamados. Muitas vezes, muitos têm se apostatado. A apostasia tem estado aí. Se apostatado da fé. Se apostatado dos princípios que tem aprendido. Se apostatado daquilo que o Senhor tem verdadeiramente chamado a cada um de nós. E nós vemos aqui a palavra do Senhor nos convidando nessa manhã maravilhosa a buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor não é simplesmente fazermos parte de um rol de membro. Buscar ao Senhor não é simplesmente irmos aos domingos da casa do Senhor. Buscar ao Senhor não é simplesmente fazermos parte de um culto tradicional. Buscar ao Senhor é uma intimidade com o Senhor. É voltar àquilo que deixamos muitas vezes. Voltar àquilo que muitas vezes deixamos de fazer em certa ocasião, em certo contexto que estamos vivendo. E deixamos de fazer para o Senhor. Deixamos de viver uma vida íntima com o Senhor Jesus. E muitas vezes, meus irmãos, meus ouvintes, vivemos, se acomodamos a um contexto, se acomodamos a uma atualidade e deixamos de viver os princípios que o Senhor nos colocou, que o Senhor nos ensinou, que a palavra do Senhor nos ensinou para que nós andássemos. E a palavra do Senhor nos diz: buscar a Ele enquanto se pode achar. Por que enquanto se pode achar? Porque haverá um dia em que a palavra do Senhor, ela estará aqui, mas não terá mais essa unção, porque a igreja, ela não estará mais aqui. O Espírito Santo será retirado da face da terra, aquele que convence, aquele que inspira a sua palavra. O Espírito Santo será retirado juntamente com a noiva, juntamente com a igreja de Cristo. Então a porta será fechada, a porta da graça que nós vemos muitos pregando a palavra do Senhor, os servos do Senhor pregando a palavra do Senhor, e muitas vezes muitos não dão crédito, mas a porta fechará, a porta ainda fechará. E a palavra do Senhor nos diz hoje, nos convidando a buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o. É muito mais do que buscar. Invocar o nome do Senhor, muito mais profundo. Invocar o seu nome com força, com fé,
fé, com diligência, aprofundando. A palavra do Senhor diz assim para nós, que nós devemos conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É muito mais, meus irmãos, meus ouvintes, buscarmos a Ele é muito mais, envolve mais dedicação buscar a Ele. Buscar a Ele é simplesmente conhecê-lo. É conhecê-lo, é eu profundo para conhecer a Ele, para ter uma intimidade com Ele. Nesses dias que estamos vivendo, precisamos ter intimidade com o nosso Deus, na busca, com diligência, com força, com fé, buscarmos a Ele, invocar o seu nome. Diz também no versículo 7, deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos. A palavra do Senhor diz aqui em Salmos 1, diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Sabemos, meus irmãos, meus ouvintes, que nós, nesse mundo, vivemos no meio de muitas classes. Temos aqui 3 classes que Salmos 1 nos diz. Classe dos ímpios, classe dos escarnecedores e classe dos pecadores. Vemos que aqui nos diz sobre 3 classes. Nós podemos viver, estamos vivendo no meio. Só que a igreja de Cristo, ela não é influenciada por essas classes. Ela pode viver no meio, mas ela é a luz do mundo. Ela é o sal da terra e ela deve influenciar esse povo, influenciar essas 3 classes. Ela está como diferencial neste mundo. Ela está como diferencial para fazer a diferença, para anunciar ao Senhor, para anunciar a sua palavra, para fazer diferença nos dias que estamos vivendo, para fazermos diferença no meio de uma sociedade corrompida, para fazermos diferença, para sermos luz, para sermos sal, para salgar essa terra, para sermos luz, para simplesmente iluminarmos as trevas. E muitas vezes, para nós não se contaminarmos, meus irmãos, meus ouvintes, para não contaminarmos com aquilo que nós estamos vivendo, devemos viver no meio. Somos inseridos, mas não somos daqui. Temos esse diferencial. A igreja de Cristo, ela deve ter esse diferencial. E a palavra do Senhor nos diz, buscai ao Senhor. É a missão da igreja. Levar o convite de buscar ao Senhor. Invocar a Ele. Sabemos que estamos vivendo em dias difíceis. Últimos dias da igreja na face da terra. Últimos momentos da igreja na face da terra. Aonde devemos levar o Evangelho de Cristo. Devemos levar a palavra do Senhor. Devemos anunciar enquanto é tempo. Tocar a trombeta em Sião enquanto é tempo. Para que possamos arrancar das mãos do inimigo mais e mais almas. A palavra do Senhor diz assim, arrebatando-as do fogo. Sabemos que estamos em dias, meus irmãos, aonde devemos voltar. Vamos voltar àquilo que aprendemos. Vamos voltar aos princípios do primeiro amor. Qual é o chamado que o Senhor tem chamado a ti? Qual é o chamado que lá quando aceitaste Jesus Cristo, o Senhor chamou? O que o Senhor ensinou? O que a palavra do Senhor nos ensina nesta manhã? Voltemos aos princípios. Voltemos a buscar ao Senhor com intensidade. Talvez lá no começo, talvez buscava com lágrimas, com intensidade, com dedicação, com carinho, mas de repente chegou o momento
influência. Não deixa, vamos influenciar este mundo. Vamos influenciar, vamos tocar a trompeta em Sião. Vamos acomodar os moradores da terra. Vamos sim tocar com a palavra do Senhor, tocar a trompeta do Sião, louvando ao Senhor. O que o Senhor tem te chamado, que tem deixado, o que o Senhor tem colocado em suas mãos. Qual é o chamado? Aonde o Senhor tem te chamado? O Senhor nos convida nesta manhã a buscar a Ele com dedicação, com alegria. Talvez, meus irmãos, nós se acomodamos a situações, talvez se acomodamos a coisas que muitas vezes não fazem nada de diferença em nossa vida. E o Senhor somente quer que voltemos a Ele. Voltemos a buscá-lo como buscávamos lá atrás. Esse é o convite do Senhor nesta manhã. Aquele que de repente esteja escutando e não aceitou Jesus Cristo ainda, buscar a Ele, vem para Ele enquanto é tempo. Aceite ao Senhor Jesus enquanto é tempo. Aceite enquanto é tempo, porque virá dias, vai ter um dia que muitos procurarão e não vão achar. Muitos procurarão uma igreja e não vão achar. Muitos procurarão alguém para orar e não vão achar aquele povo. Não vão achar aquele povo que muitas vezes estava pregando. Aquele povo que estava muitas vezes falando da palavra do Senhor. E muitos não deram crédito, mas muitos procurarão e não acharão. Buscai a Ele enquanto é tempo. Invocai o seu nome enquanto Ele está perto, enquanto Ele está ali olhando. A palavra do Senhor diz assim que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, nem suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Nesta manhã Ele convida buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Aqui em Jeremias, no livro de Jeremias, no capítulo 6 e no versículo 16 diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Mas ele disse: não andaremos. Vamos ir aos nossos princípios. Qual é o princípio? Aquilo que nós aprendemos da palavra do Senhor lá no começo. Aquele primeiro amor que foi deixado. De repente orava mais, não ora mais. De repente pregava o evangelho, deixou, se acomodou, deixou de fazer para o Senhor, deixou a frieza, o comodismo, a apostasia tomar conta do coração, e hoje muitas vezes está acomodado. E a palavra do Senhor nos diz: buscar. O Senhor está convidando para deixar o ímpio o seu caminho. Deixe o ímpio o seu caminho. Convertei-vos ao Senhor, porque Ele é poderoso. Convertei-vos ao Senhor, porque Ele é poderoso em perdoar. É maravilhoso, meus irmãos, meus ouvintes, aonde nós vemos que a palavra do Senhor, ela é fiel, é maravilhosa, e ela nos convida para voltarmos, nos dá a chance para voltarmos aos caminhos do Senhor. Minha irmã, mas eu participo de uma igreja, mas eu estou fazendo as coisas do Senhor, eu estou fazendo a obra, eu estou fazendo o trabalho do Senhor, mas de repente o Senhor quer mais dedicação. De repente lá atrás fazia com mais amor, fazia com mais dedicação e deixou de fazer a obra do Senhor, deixou de fazer aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. A palavra do Senhor nos diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, as bênçãos do Senhor são condicionais. Primeiramente, se humilhar. Segundo, orar. Se orarmos sem se humilhar, não vai ter resultado.
devemos se humilhar. Se humilhar é reconhecer que precisamos a dependência com o Senhor. Precisamos dele. Se humilhando, orando, buscando a sua face. E se converter dos seus maus caminhos. Primeiramente, se humilhando, buscando, orando, buscando a sua face. E se convertendo dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a palavra do Senhor nesta manhã, meus irmãos, meus ouvintes. O Senhor nos convida nesta manhã a voltarmos a Ele. O Senhor nos convida nesta manhã a voltarmos aos princípios que Ele nos ensinou. Aquilo que de repente deixamos de fazer para o Senhor. Aquilo que de repente negligenciamos a sua presença. E o Senhor nos convida a voltarmos. Ele nos promete que sararia a nossa terra. Ele nos promete bênçãos incalculáveis, mas também Ele nos convida a voltar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter, buscar a minha face, é bem diferente. Se humilhar, orar, buscar a minha face, tem mais intensidade. Se humilhando, dependo do Senhor. Orando, falando com Ele. Buscando, clamando com mais intensidade. Invocando o seu nome. Eu preciso, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso voltar e fazer a sua obra. Eu preciso, Senhor, voltar aos princípios que Tu me ensinou lá no começo. Talvez, meus irmãos, deixamos muitas vezes de fazer. Deixamos que os dias da nossa atualidade tenham nos acomodado. Deixamos de fazer. Deixamos de, muitas vezes, dar mais atenção àquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer nos dias de hoje. Voltemos a fazer para o Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que para buscar enquanto se pode achar, invocar, enquanto Ele está pertinho de ti nessa manhã. Ele está bem pertinho de ti. Ele está bem pertinho, dizendo: meu filho, volte àquilo que eu te chamei. Volte a fazer aquilo que eu te chamei, meu filho. Volte a me invocar. Talvez esteja vivendo em modo automático, fazendo a obra do Senhor, sim, mas de repente em modo automático, porque não dá muita atenção à oração. Muitas vezes parece que o orar está sendo tão rapidamente e não se tem mais aquela intimidade, não se tem mais quando se gasta tempo com o Senhor. A oração, muitas vezes, meus irmãos, é o momento mais lindo que temos para falar com o nosso Deus, aonde Ele fala conosco, nós ouvimos a sua voz, falamos com o nosso Pai e muitas vezes deixamos por situações, por correrias no mundo do dia a dia e nós se acomodamos a simplesmente falar o que nós queremos, pedir conforme as nossas necessidades, receber, esquecer até mesmo de agradecer a Ele, deixar a intimidade com Ele. É a coisa mais linda que temos, é termos intimidade com o nosso Pai, é termos intimidade com o nosso Deus. Voltemos a Ele, voltemos às veredas antigas, voltemos àquilo que aprendemos lá. Muitas vezes deixamos simplesmente pelo comodismo e muitas
Senhor. Deixamos de clamar a Ele com fervor, aonde muitas vezes deixamos de buscar os dons espirituais, muitas vezes deixamos de rever situações, de ver situações que o Senhor nos impõe, para que nós simplesmente possamos voltar. Quantas vezes o Senhor tem permitido lutas, provas, dificuldades em nossa vida, simplesmente para dizer: meu filhinho, mais pertinho de mim. Meu filho, me busca mais. Meu filho, clame a mim mais. Eu quero simplesmente revelar riquezas, profundidades. Meu filho, eu quero te edificar. Meu filho, eu quero ser o seu consolador, seu amigo. O Senhor é o nosso amigo. Nesta manhã o Senhor te diz: volte, volte, volte àquilo que aprendestes, volte àquilo que fazia, volte àquilo que o Senhor te deu em suas mãos, volte, deixe o ímpio seu mau caminho, deixe o ímpio seu mau caminho. O ímpio fala aqui da impiedade. Aquele homem que vive sem temor a Deus, insensível. Fala dos pecadores. Aqueles que de repente são pessoas que estão vivendo por aí normalmente, mas ainda não se entregaram para Jesus Cristo. Ainda não tiveram esse momento maravilhoso. Esse privilégio que temos de conhecer ao nosso Deus. Se porventura nesta manhã esteja ouvindo alguém que ainda não aceitou Jesus Cristo, vem. Busque Ele, vem. Vem, experimenta nessa fonte maravilhosa. Experimenta nessa fonte maravilhosa, como é maravilhoso servir a Ele. O crente tem luta sim, tem prova sim, sofre sim, mas tem o Senhor juntamente com Ele. E é os momentos mais lindos que temos para buscar o seu nome, para depender totalmente dEle, para depender, estar na sua dependência. Temos um guia, temos um amigo, temos uma torre forte em nosso caminho, em nossa vida, que nos sustenta em suas mãos. Volte para o Senhor, venha para o Senhor, porque Ele é grandioso em perdoar. Talvez digas assim: mas eu já fiz tanta coisa, Ele não vai me querer porque eu já pequei, eu já fiz tanta coisa. Mas o Senhor está pronto, Ele está perto, e Ele é grandioso em perdoar. Ele quer perdoar, Ele quer restaurar. Vem, recebe essa experiência tão maravilhosa. Vem essa fonte que jorra, fonte de amor, fonte maravilhosa. É servir ao Senhor. O crente tem uma fonte que salta, ela salta no seu coração, ela salta para a vida eterna. O crente é uma fonte, porque ele recebe do Senhor, ele recebe o carinho, ele recebe o consolo, ele recebe o momento que ele está sofrendo. O Senhor o carrega no colo. Temos esse amigo maravilhoso conosco. A palavra do Senhor, ela convida nesta manhã buscar a Ele. E a palavra do Senhor nos diz mais à frente: os meus pensamentos, assim diz o Senhor, são mais altos que os vossos pensamentos. Talvez pensamos, talvez até mesmo fazendo planos, e muitas vezes dizemos assim: mas não deu certo, aquele plano não deu certo. Mas a palavra do Senhor nos diz, o próprio Deus dizendo: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Talvez esteja alguém assistindo nesta manhã dizendo assim: mas para mim não tem jeito, eu não tenho como, não tem jeito para mim. Mas o Senhor diz: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos.
altos do que o caminho dos seus próprios caminhos. Os caminhos do Senhor, quer dizer, meus irmãos, desde que nascemos, o Senhor tem estabelecido planos para nós. Desde que nascemos, o Senhor tem tido cuidado contigo. Não estás nesse mundo por conta. Não estás nesse mundo por conta própria, sem propósito. Estás nesse mundo com um propósito. O Senhor deixou um propósito para cada um de nós. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa nesta manhã, ela convida, ela dá uma oportunidade para que venhamos buscar ao Senhor, invocar enquanto se pode achar. Invoque ao Senhor enquanto se pode achar. Vamos chegar mais até o Senhor. O que o Senhor tem colocado em suas mãos? O que o Senhor tem colocado em suas mãos que talvez diante das dificuldades temos deixado, temos muitas vezes esfriado, deixado de fazer para o Senhor? Invoquemos o seu nome, invoquemos o seu nome. Diz aqui a palavra do Senhor no versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos que os vossos pensamentos. Tem uma parte da palavra que diz assim, pensamentos de paz e não de guerra. O Senhor pensa o melhor ao nosso respeito. Ele tem propósitos definidos, bem definidos. Volte àquilo que fazias antes. Volte àquele primeiro amor, aquela intensidade. Talvez buscava com mais amor. Louvava, pregava a palavra do Senhor com mais amor. Voltemos ao Senhor, porque Ele é grandioso em perdoar, Ele é grandioso em restaurar, Ele é grandioso em renovar, Ele é grandioso em mudar a história. Ele muda a história desta manhã, Ele te traz força, Ele te renova, te coloca em pé. Ele te coloca em pé nesta manhã, te dizendo assim, meu filho, volte a fazer. Talvez louvava ao Senhor, talvez buscava o Senhor, evangelizava, talvez até mesmo influenciava com mais e mais dedicação. Mas hoje, pelos dias que estamos vivendo, talvez dias que passamos aí do comodismo, talvez tenha deixado, mas o profeta Isaías, ele foi usado para convidar o povo, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está próximo, enquanto está perto, enquanto temos tempo de invocar o seu nome. Fazemos a obra do Senhor enquanto se pode fazer. Fazemos o que Ele coloca em nossas mãos enquanto se pode fazer, enquanto é dia. A noite vem, aonde ninguém mais pode trabalhar. Enquanto é dia, enquanto estamos a tempo, enquanto a igreja está na face da terra, porque a porta vai fechar, a porta vai fechar, e aí não haverá mais jeito, aí não haverá mais como fazer mais nada. Mas enquanto tem tempo, enquanto temos liberdade de pregar o evangelho, pregamos o evangelho, vamos pregar. Vamos anunciar, não importa se tem oposições, não importa quem seja a oposição, vamos pregar enquanto é dia, vamos anunciar para buscarmos ao Senhor, voltemos a Ele, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhece o Senhor. Aqueles que porventura não conhecem ainda o Senhor,
Ele está juntamente conosco a todo momento. Quem conhece a Ele não quer mais largar, não, porque simplesmente é uma fonte, é um consolo em dias de tristeza, é um consolo em dias de dificuldade. Ele está juntamente conosco, e a palavra do Senhor hoje ela nos convida: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deixa o ímpio o seu caminho, deixa os pecadores, deixa os escarnecedores e voltemos ao Senhor, voltemos a Ele. A palavra do Senhor nos diz aqui também em Salmos 1 e 2, diz assim: antes, o justo, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Busquemos a Ele e temos o prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. E diz aqui também uma promessa para o justo: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Somos uma árvore plantada junto a ribeiros de água. A água é a palavra. A água é a fonte que salta, que jorra. É maravilhoso, meus irmãos. Estou muito alegre aqui, meus irmãos, porque é lindo servir ao Senhor. É coisa mais linda se todos pudessem sentir essa alegria. Se todos pudessem experimentar dessa água. Como é maravilhoso sermos uma árvore plantada junto às águas, a qual as folhas não caem, ficam verdinhas, ficam lindas, maravilhosas diante do rio, de uma fonte que é a palavra do Senhor. A água aqui, a fonte é a palavra do Senhor. E diz assim também a palavra do Senhor, que dá o fruto na estação própria. Se somos plantados junto a ribeiros de água, a promessa é que daremos frutos na estação própria. Frutos. O Senhor nos convida hoje para sermos árvores frutíferas. Estamos sendo árvores frutíferas. Qual é o fruto que estamos dando na estação que o Senhor tem nos plantado diante de ribeiros de água? Frutos aqui nos diz, meus irmãos, de alimentos àqueles que estão precisando. Damos fruto na estação própria, a ponto de quem passar influenciar com os seus frutos e alimentar a alma sedenta, alimentar a alma faminta. Dias, meus irmãos, que quantas vezes tem sedentos, famintos ao nosso lado, estamos influenciando com os nossos frutos. E aqui a palavra do Senhor nos diz que será como árvore plantada junto a ribeiros de água, e dará o seu fruto na estação própria. E mais lindo ainda, é tudo que fizer prosperará. Talvez esteja passando por ti e dizendo assim: mas não dá nada certo na minha vida. Está difícil, tudo que vão fazer não dá certo, tudo que vão fazer está com dificuldade, eu não consigo fazer, não consigo realizar. Mas o Senhor hoje promete, tudo que fizer prosperará, mas seguindo as condições acima. Antes, deixa o conselho dos ímpios, não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores. Aqui, meus irmãos, dizendo, não simplesmente de largar. Estamos no mundo, estamos vivendo no meio do mundo. Estamos vivendo no meio das trevas. Somos luz, somos sal da terra.
Não nos diz sobre desprezar o ímpio, desprezar o pecador. Não. Nos diz sobre não seguir o conselho deles. Não se deter, não ter prazer no caminho dos pecadores. E não aceitar as zombarias dos escarnecedores, mas seguir o caminho de Deus, buscar a Ele, ter o prazer de dia e de noite na sua palavra. E quando nós praticamos essas bênçãos aqui, essas condições que o Senhor nos impõe, aí sim somos como árvores plantadas junto a ribeiros, árvores do Senhor para alimentar. Somos luz, somos sal. O sal é para manter o sabor. O sal é simplesmente também para conservar. Esse mundo ainda, meus irmãos, esse mundo ainda não apodreceu totalmente no pecado, porque temos a igreja de Cristo ainda na face da terra, salgando, conservando este mundo. Somos luz do mundo. Temos diferencial nos nossos dias de hoje. Somos diferentes, somos chamados para influenciar. Somos chamados para influenciar. E essa é a palavra do Senhor nesta manhã, dizendo assim: buscai ao Senhor. Volte para o Senhor. Conheça o Senhor, conheçamos e prossigamos ao Senhor. Quando aceitamos a Ele, passamos a conhecer a Ele. Mas no momento que estamos vivendo na nossa caminhada cristã, começamos a prosseguir em conhecer a Ele. É um aprendizado direto, é um aprendizado diário conhecer a Ele. Mas como que eu posso conhecer ao Senhor? Lendo a sua palavra, tendo intimidade com Ele através da oração. Passamos a conhecer ao Senhor. E creia nesta manhã que o Senhor está prometendo bênçãos maravilhosas. Busquemos a Ele. E após isso, Ele promete sarar a nossa terra. Após isso, Ele promete restaurar a história, restaurar talvez aquilo que está muitas vezes desajustado, aquilo que talvez até agora não houve fruto, aquilo que talvez até agora não houve resultado. Isso Ele promete para essas bênçãos condicionais. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se meu povo buscar a minha face, e se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Bênçãos condicionais para que nós possamos receber a bênção do Senhor e influenciar. Se houver algum ouvinte nesta manhã que ainda não conhece esse Jesus, ainda não conhece essa fonte, ainda não conhece esse Deus, venha. Vem para esse convite maravilhoso. Vem buscar ao Senhor juntamente conosco. Conhece, aceite a Ele como Salvador. É coisa mais maravilhosa que podemos fazer em nossa vida. É aceitar o nosso Mestre. É aceitar Ele como único e suficiente Salvador. Entregue os seus caminhos para Ele. Busque a Ele, entregue os seus planos para Ele e verás. Ele sarará a sua terra. Restaurará a sua história. Talvez a história seja de dor até aqui. Talvez a história seja de problemas, de dificuldade, muitas vezes de situações e fatos tão tristes. Mas o Senhor promete hoje: buscai a Ele, invocai a Ele, recebe a Ele como Salvador nesta manhã, recebe a Ele como seu Salvador, seu único
a nossa vida, as promessas que vêm de condições que Ele nos impõe, e se cumprirmos essas condições, automaticamente receberemos as bênçãos dEle em nossa vida. Eu agradeço aos nossos irmãos, o evangelista Silvio. Bom, Silvio, quanto tempo, que bênção, que maravilha, que Deus venha abençoar a vida do nosso evangelista Silvio, também a irmã Rosângela, que Deus venha abençoar a vida da irmã Rosângela, a vida também do meu cunhado Joabe, olha que bênção, está juntamente conosco, que maravilha, que bênção, cada um dos nossos ouvintes, nossos tios, tias, a cada um que nos deu esse momento, esse privilégio de estarmos aqui, a cada um que nos deu esse privilégio, saiba nessa manhã, recebe o Senhor Jesus. É a melhor coisa que temos, essa alegria, eu posso dizer que tem essa alegria de dizer, até aqui o Senhor tem sido comigo, porque Ele é conosco, Ele é maravilhoso para sabermos que Ele é fiel. Recebe, esse é o convite nesta manhã, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, enquanto é tempo, buscar a Ele. Aceite, se ainda não teve essa oportunidade, aceite a Ele como Salvador. Aceite, recebe Ele como amigo. Recebe Ele como amigo fiel, companheiro fiel em sua vida. E verás que diante de condições, diante daquilo que Ele nos impõe, mas nós temos também promessas que vêm condicionais, sim, vêm condicionais, devemos aceitar a Ele, devemos deixar o pecado, devemos deixar os nossos próprios caminhos, porque a palavra do Senhor nos diz assim, que os seus caminhos, Deus nos dizendo aqui nessa manhã, os meus caminhos são maiores que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos. Deixai o ímpio e o seu caminho. Deixai os pecadores. Não se detém. Não imite, não aceite o caminho dos pecadores. Sim, estamos no meio. Devemos influenciar, sim, amá-los. Mas não se conformar. No caminho dos pecadores. E voltemos aquilo que Ele tem nos ensinado. Voltemos às veredas antigas. Voltemos a Ele. Voltemos ao primeiro amor. Voltemos aos princípios da palavra do Senhor. Voltemos a Ele nesta manhã. E o Senhor é a coisa mais maravilhosa que temos, meus irmãos. Essa experiência maravilhosa com Ele. É experiência maravilhosa. Não estamos aqui porque somos melhores, somos bonzinhos, não, de maneira nenhuma. Estamos aqui porque somos dependentes dEle e fomos alcançados pela sua misericórdia. Fomos alcançados pelas suas bênçãos. Fomos alcançados pelas suas mãos. E por isso estamos aqui para testificar dele e para dizer, recebe como Salvador. Recebe Ele. Recebe Ele, que é a melhor coisa que eu pude fazer até aqui. É a melhor decisão que tomei na minha vida. É receber. E o mais importante, não é somente receber a Ele. É conhecê-lo. É a intimidade, é conhecê-lo, é prosseguir em conhecer o nosso Deus. Simplesmente quando somos ensinados que Ele cura, somos ensinados que Ele faz, somos ensinados que Ele transforma, mas o mais importante é termos a certeza que Ele faz, porque passamos a conhecer a Ele, passamos a andar com Ele, e quem anda com Ele sabe quem é Ele, e a palavra do Senhor nos convida neste momento, nesta manhã, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A porta vai fechar, em breve a porta estará fechando, em breve esse momento não vai mais ter mais. Em breve, não vai mais ter chance
Não vai se ter mais chance de falar da palavra do Senhor. Em breve esse povo não estará mais na face da terra. Buscai ao Senhor. A porta está se fechando. Se porventura alguém nesta manhã que quer receber ao Senhor Jesus nesta manhã, saiba que a melhor decisão que nós podemos tomar, melhor decisão que nós podemos ter na nossa vida. O crente muitas vezes ele passa por enfermidades. O crente passa por problemas, sim. O crente vai até uma UTI, sim. O crente passa pela morte, sim. Mas a morte, ela passa a ser simplesmente um veículo que o leva a Deus. A morte simplesmente é um veículo que leva ele mais perto de Deus. Ao momento que ele recebe o Senhor Jesus, ele não está impune de lutas nessa vida. Ele não está impune de situações que eu vou aceitar e não vou mais sofrer. Vai sofrer até mais. A vida cristã, ela nos impõe sofrimento, sim. O evangelho é renúncia. O evangelho é renúncia. Mas também é transformação. Também a salvação é transformação, é libertação. E o crente passa a estar mais perto de Deus, até mesmo no momento de morte, até mesmo no momento da enfermidade, ele sente o prazer dessa presença tão maravilhosa que é do nosso Deus. O prazer dessa alegria de sentir e adorar o seu nome. Essa alegria, meus irmãos, meus ouvintes. Essa alegria que brota no nosso coração é maravilhoso, meus irmãos. Sabemos que servimos ao Senhor ao momento, Paulo diz assim, que o nosso viver é ganho. E o nosso morrer se passa a ser lucro. O crente, ele não perde. Vivendo ou morrendo, ou é ganho, ou é lucro, porque ele está nas mãos do Senhor. Oremos então, eu já agradeço, pastor Josino de Melo, também que está juntamente conosco. Muito obrigado, pastor, por esse apoio, esse incentivo, que Deus venha abençoar o pastor, a todos os nossos irmãos que estão juntamente conosco. Credo, meus irmãos, que é maravilhoso, tão maravilhoso, nós podermos falar da palavra do Senhor, podemos levarmos a palavra do Senhor, é a coisa mais linda, é a coisa mais maravilhosa. Não estou aqui simplesmente falando sobre um livro de carochinha, um livro de história, não. Estou dizendo aqui, meus irmãos, sobre um livro vivo, um livro santo, ao qual também uma experiência maravilhosa que o crente tenha diariamente, essa alegria tão grande, meus irmãos, que dá vontade de explodir, porque é lindo, é maravilhoso servirmos ao Senhor. É coisa mais linda que se tem em servir ao Senhor. E quem esteja aqui nesta manhã, quer receber ao Senhor? Quer receber ao Senhor? Oremos então. O Senhor está restaurando, curando. Não promete. O Senhor não está prometendo riquezas. Não está prometendo ausência de guerra, não. Porque a palavra do Senhor nos diz assim, que Jesus dizendo que não veio trazer paz à terra. Aliás, veio trazer espada. A nora contra a sogra contra a nora. Por quê? Por quê? Não quer dizer sobre contenda, mas quer dizer sobre diferencial da fé. Um aceita, o outro não. Vamos ter guerra, mas devemos influenciar este mundo. Influenciar. Aqui não está nos prometendo bonança, mas está prometendo uma vida eterna, uma vida com Cristo, uma vida de comunhão, a paz que simplesmente não é ausência de guerra, onde o crente está totalmente com guerras no meio, entre ele ali, juntamente com ele, está em guerra, está em contexto de guerra. Muitas vezes em luta, dificuldade, mas ele tem a paz. A paz, ela é simplesmente dentro dela. Muitas vezes ele está em guerra, em situações dificultosas junto com ele. Muitas vezes vivendo no contexto de guerra. Mas ele consegue se alegrar. Ele consegue, porque aquela paz, a palavra do Senhor Jesus dizendo assim, deixe-vos a paz. E a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dar. O mundo, ele
Ele quer a paz de ausência de guerra. Vemos aí o povo, vemos aí acordos que se estão tentando fazer acordo de paz. Mas o acordo de paz é para parar a guerra. Quando não se tem guerra, para eles tem a paz. Eles querem ausência de guerra. Mas nós, servos do Senhor, sabemos que vivemos no meio da guerra, mas sentimos a paz que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dar. Uma paz muitas vezes que é momentânea. Passou aquele momento, já não se tem mais paz, mas a paz que temos em Cristo Jesus, ela é permanente, mesmo na enfermidade, mesmo na guerra, mesmo na dificuldade. O servo do Senhor, ele tem o prazer de louvar. O servo do Senhor, ele tem o prazer de estar na presença do Senhor, sentindo aquele consolo, aquele gozo maravilhoso na sua alma. É o que preenche a sua alma. Muitas vezes se tenta preencher com tantas coisas neste mundo, mas quando passa aquele momento, não se tem mais paz. Mas quando temos paz em Cristo Jesus, é uma paz permanente, incondicional, independente da situação que estejamos vivendo. Oremos então. Eu agradeço a todos aqueles que estiveram conosco, o irmão Daniel também, que esteve aqui juntamente conosco, a cada um dos nossos irmãos que estão aqui nos dando esse privilégio, essa alegria. Estamos aqui, meus irmãos, não porque temos mérito, não porque somos maior que ninguém de maneira nenhuma, mas simplesmente porque temos essa alegria de testificar e dizer assim, a palavra do Senhor diz hoje, buscai a Ele. Buscai Ele enquanto é tempo. E invocai enquanto Ele está bem pertinho. Ele está juntamente contigo aí. Bem pertinho. Invoque a Ele. Invoque. Invoque com certeza. Ele estará escutando, ouvindo. Seja qual for o problema. Talvez o problema digas assim, esse problema não tem solução. Esse problema não sei se vai ter como resolver. Mas saiba que o Senhor pode resolver, Ele pode fazer sim, Ele pode sim dar a vitória, trazer a paz da alma, trazer aquilo que talvez tu não tenha conseguido nesse mundo, mas saiba que o Senhor tem para nós a alegria, a paz, a esperança. Talvez não esteja esperança, mas Ele nos dá a esperança de vivermos aqui com Ele e eternamente, ainda muito em breve, de ouvirmos a trombeta e vivermos com Ele eternamente para sempre. Oremos então. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento maravilhoso, Senhor, juntamente com os seus filhos, juntamente, Pai, com os ouvintes também, Senhor querido. Estamos aqui, meu Pai querido, para levar a sua palavra, Senhor, e diante da sua palavra nesta manhã, dizendo assim, buscai ao Senhor. Ali o profeta Isaías, Senhor, convidando o povo a buscar ao Senhor, invocar o seu nome, Senhor querido, Pai amado, levando o povo, Senhor, a uma reflexão, Senhor, a voltar aos princípios, Senhor querido. Ah, Senhor, e nós sabemos, ó Pai querido, diante de Ti nesta manhã, Senhor, alcança os Seus filhos, Senhor querido, aqueles que estão juntamente conosco, Senhor querido, Pai amado. Ah, Senhor, renova mais e mais as forças, Senhor, dai graça, dai vitória a cada um, Senhor. Talvez, Pai, até aqui, Senhor querido, tem feito a sua obra, até aqui, Pai amado, tenha estado na sua presença, mas talvez, Senhor amado, no mundo que estamos vivendo, Pai, nessa atualidade que estamos vivendo, talvez, às vezes, momento dificultoso, acabamos deixando, Senhor querido, o chamado que Tu tens nos dado, Pai. Muitas vezes Tu nos chamas à intimidade nesta manhã, Tu nos chamas à busca, Senhor, Tu nos chamas ao clamor, Senhor, à humilhação, Senhor, dependência de Ti, Senhor, e a Sua promessa, e a Sua
momento, Pai querido, Tu nos promete, Senhor querido, a curar a terra, a sarar a terra. Talvez seja enfermidade da alma, Senhor. Talvez seja tristeza, Pai querido. Talvez também seja enfermidade do corpo. Tu tens poder, Senhor querido, para alcançar. Pai querido, também alcança os ouvintes, ó Pai. Se porventura alguém, Senhor querido, Pai querido, que ainda, Senhor, não se entregou para Ti, Senhor, ainda não recebeu a Ti como Salvador, Senhor querido, recebe, Senhor querido. Senhor, que essa pessoa possa ter essa experiência maravilhosa contigo, Senhor, essa experiência, essa alegria que sentimos neste momento, Pai, de servir a Ti, mesmo, Senhor, em contexto de guerra, mesmo em contexto de luta, mesmo que a expectativa, Senhor, não seja nada boa, mesmo que aos nossos olhos humanos, Pai querido, talvez o contexto não seja bom, mas, Senhor querido, temos a paz, Senhor, a paz que excede todo entendimento e que Tu deixaste, Senhor querido, deixa-vos a paz, e a paz, Senhor querido, não seria com ausência de guerra, não seria uma paz ilusória, não seria conforme o momento, mas a paz que temos, Senhor querido, ela é independente da situação, Senhor, a paz que temos é permanente em Ti, Senhor querido. Alcança, Senhor querido, alcança esse ouvinte, Pai, mas se entregando para Ti, Senhor querido. Senhor, recebe, Senhor, recebe, restaura, transforma, liberta, Senhor querido, e que possa conhecê-lo a cada dia, que possa buscar a Ti enquanto é tempo, Senhor. Senhor querido, como é maravilhoso Te servir, como é maravilhoso estar na Sua presença, Senhor, não porque somos santinhos, não porque somos melhores, não porque somos a mais do que ninguém, mas somos dependentes de Ti, Pai amado, e pelo sacrifício vivo na cruz do Calvário, nos deu ousadia, Senhor, de chegar no Teu santuário. Diante, Senhor querido, do sacrifício vivo na cruz do Calvário, esse é o Seu sangue, Pai, aquele sacrifício vivo, Senhor querido, o sangue que Tu derramaste na cruz do Calvário, possa purificar, Senhor, possa purificar a cada ouvinte que porventura está se entregando para Ti, Senhor querido. Perdoa os pecados, Senhor querido, lava com o Seu sangue, Pai, levanta, Pai amado, na Sua presença, Pai querido. Senhor, que a experiência seja grande na Sua presença, Pai. Pai querido, neste momento, vou repreendendo toda obra maligna, Senhor querido, toda obra infernal, Senhor querido. Pai amado, toda obra do diabo, Senhor, seja repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda enfermidade, todo mal, Senhor, seja depressão, seja enfermidade da alma, Senhor, seja enfermidade do corpo, Pai querido, nós cremos e confiamos, Pai. Alcança cada um, Senhor, alcança cada um, meu Pai, reestrutura, restaura, renova, Pai querido. Pai amado, vem renovar os Seus filhos também, a fé dos Seus filhos, ó Pai querido, aquilo que deixaram de fazer para Ti, Papai amado, renova, Pai, renova, Senhor querido, que venhamos olhar as veredas antigas, aquilo que de repente no primeiro amor fazíamos, ó Pai querido, renova as forças, ó Pai, renova, Senhor querido, talvez deixou por falta de força, talvez, ó Pai, pelo comodismo, talvez até mesmo por falta, Senhor, de dar mais atenção, Senhor, mas, Senhor querido, restaura, Senhor, restaura o Seu povo, os Seus filhos, ó Pai. Pai amado, tem misericórdia do Seu povo nos últimos dias, ó Pai querido, que venhamos, Pai amado, voltar às veredas, que venhamos voltar, Senhor, deixar o ímpio o seu caminho, Pai querido, Senhor, se tornar para Ti e conhecer a Ti mais e mais e prosseguir em conhecê-lo. Pai querido, neste momento nós cremos e confiamos, ó Pai, nesta manhã, Pai amado, já pedindo as bênçãos dos céus em favor dos nossos irmãos e dos nossos ouvintes, ó Pai querido, e que somente o Seu nome seja glorificado. É no Teu nome que pedimos, Jesus, é no Teu nome. Amém, amém. Eu agradeço a oportunidade
maravilhosa, meus irmãos, meus ouvintes. Eu agradeço já pastor Isaías Gonçalves, que está aqui também juntamente conosco, primo. Deus abençoe, que Deus possa abençoar o ministério, esse chamado maravilhoso. Que maravilha, que bênção, como é maravilhoso, meu Deus. É uma alegria, explodimos assim, porque é a fonte. É uma fonte inesgotável. Ah, se todos pudessem saber como é maravilhoso servir ao Senhor. Ah, se todos pudessem saber que experiência maravilhosa que se tem com Ele. É maravilhoso, é glorioso, meus irmãos. E estamos aí esperando a volta do Senhor Jesus Cristo, que é pouquinho tempo. Não sabemos quanto tempo vai levar, mas sabemos que o nosso Senhor está às portas para levar o seu povo. E como é maravilhoso, nós podemos ainda, se estivermos vivos, sermos arrebatados até o céu de glória, ouvirmos a trombeta e sermos arrebatados para o céu de glória e vivermos eternamente com o nosso Senhor. Eu agradeço a oportunidade, esse momento maravilhoso essa manhã, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida dos nossos irmãos e dos nossos ouvintes. Até amanhã, Deus abençoe.